Olá, sou o pastor Roberto Sadayuki. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade de poder levar até você o Evangelho de Cristo. O tema é Entendendo a Graça. Texto bíblico. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. A graça de Deus é fundamental, pois deste tema deriva absolutamente e dependem todos os outros assuntos. O fracasso vem na vida do crente por não entender a graça. Se não entende a graça, apesar de, é provável que não consiga amar o seu próximo incondicionalmente como deve, nem perdoar, nem deixar de ter medo da vida e etc. Portanto, vamos aprender a matéria, porque isso é muito importante. Gostaria que vocês todos prestassem atenção. A sua atenção é muito importante. A definição habitual do termo graça de Deus é favor imerecido. Ainda que tal definição seja verdadeira, é muito pobre, ao menos que entendamos a profundidade da explicação precisa do termo. O objetivo desta matéria é ver o valor da expressão favor imerecido dentro da ótica da Bíblia. E assim entender o seu valor real e honrar o Deus da graça. O alvo não é dissecar a graça. Isso é impossível, porque tudo provém dele. O ponto é transmitir o favor imerecido, o seu valor. Quando estudamos sobre o assunto, juntamente manifesta várias perguntas. Mas, neste argumento, vou centrar sobre o tema favor imerecido. As demais interrogativas vai tendo respostas quando somadas a outros estudos. Você tem que somar os estudos para chegar em uma síntese. Sim? Vamos verificar em vários ângulos o assunto e analisar os componentes fundamentais sobre o tema. O que é favor imerecido? Graça é um conceito teológico fortemente enraizado no judaísmo e no cristianismo, definido como um dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todo o favor imerecido necessário à sua existência. Deus é amor. Portanto, a graça é uma disposição no coração de Deus. É a ação do amor de Deus, uma decisão de fazer o melhor, que faz espontaneamente favorável a outorgar, dar favor imerecido à humanidade desmerecedora. A graça de Deus jamais é licenciosidade para o pecado, mas sim é oposto disso. A graça leva benefícios que se estendem a todos os seres humanos sem distinção, dando a ocasião favorável para a mudança de mente e do coração, uma chance para o homem. Em outras palavras, Deus quer perdoar a dívida do homem. Isto porque sem a justificação honesta, o homem não tem como ter a comunhão de novo com Deus e viver em paz com Ele. De novo. Guarde isso na sua mente. A problemática
é que o perdão envolve justiça e arrependimento. Assim sendo, tudo só pode consumar mediante a graça e fé em Cristo. O arrependido anda no caminho e é forjado pela verdade. É perdoado, justificado, liberto, limpo, tem uma vida vitoriosa, enfim, ganha tudo de Cristo para a vida. E sabe, é consciente que o oposto disso não tem como ir ao Pai. O verdadeiro crente vive através da afirmativa de Jesus. Afirmou Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Podemos observar o que aqui? Tem uma percepção espiritual em nome de Jesus. Jesus é o caminho. Você tem que entrar pela porta, andar no caminho, encontrar com a verdade e ter vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Em outras palavras, se você não passar pelo caminho, andar neste caminho vivo, ser liberto pela verdade, não terá vida. E nós queremos entender isso quando estivermos estudando o significado também deste versículo. Logo, o verdadeiro crente entende que sem a paz com todos e a santificação, e lembre-se que santificação envolve arrependimento. Ninguém verá o Senhor. Agora você tem que perguntar, por que ninguém verá o Senhor? Fique aí com essa interrogação. Você quer ser teólogo? Tem que perguntar e responder. Senão você vai viajar na dúvida. E nossa viagem é na fé. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Mas isso só é possível pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus. Logo, entendemos que Deus refreia a sua ira contra a humanidade pecadora, concedendo a graça, concedendo a uma nação ou a uma pessoa o tempo necessário para que se arrependa, assim dando a oportunidade para todos que se arrependam e concede poder, o direito para tornar filho de Deus e participante da natureza divina, capazes de agir por meio dele e, por fim, a vida eterna. Leia João capítulo 1, versículo 12 a 13. Mas sempre lembrando que a santificação envolve arrependimento. Para você mover no amor dele e ser aceito nele, é preciso ser feito algo. Fique aí com essa interrogação e vamos para frente. Em vista disso, quem é filho dele, por definição, pelos frutos será conhecido, pela produção. Portanto, logo fica bem claro que a graça não é uma pessoa, um ente,
ou um Deus, mas é fruto do amor divino, uma disposição bondosa que parte de Deus a favor dos homens, não digno da sua graça. Temos até aqui uma visão geral do tema. Este estudo será transcrita para os seminaristas. Você receberá a matéria em forma de texto e vídeo. Por isso, o maior interesse é que preste atenção agora. E você que me vê pela televisão, fique atento, pois em fazendo isso, será abençoado por Deus. Ele não conhece limites para fazer isso, abençoar você. Jesus te ama. Sim, Ele te ama. Você é importante. Para ter maior entendimento, daremos passos verificando o tema por um ângulo diferente. Pense comigo. Qual a razão da graça? Qual é o alvo de Deus em conceder a sua graça? Você acha que Deus faria este favor imerecido para a humanidade sem nenhum objetivo? Não seria horroroso viver tendo tudo, porém sem chance para a salvação? A Bíblia diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou destruir a si mesmo. Lucas 9, 25. Um Deus santo não tem nenhuma obrigação de conceder graça a pecadores, mas ele concedeu o favor imerecido. Logo, concluímos que a graça tem razões e objetivos. Para entender melhor, estudaremos a queda do homem. Deus não proibiu que o homem comesse de toda árvore boa, inclusive a da vida, mas somente daquele que serviria de teste à sua obediência. Desde agora, é bom lembrar que Jesus também passou pelo teste. Com isso na mente, vamos dar a continuidade. Adão foi advertido de que morreria se transgredisse a vontade de Deus e comesse da árvore da ciência e do bem e do mal. A árvore proibida era uma prova para eles. Eles fracassaram. Talvez você pergunte, né? Por que da prova? Por causa do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio. Nós estudaremos sobre o assunto em uma outra ocasião. Mas por causa do livre-arbítrio é necessário ter teste. Você não é um robô. Eles fracassaram. Tendo todo o paraíso à sua disposição, decidiram rebelar-se. Disseram não para Deus, rejeitando o seu amor e a sua palavra. Disseram sim para o adversário de Deus, dando crédito à mentira e pecaram. A promessa do tentador era sórdida, fria, vazia e venenosa. A queda consumou. A harmonia e a comunhão que existiam entre o homem e Deus foram quebradas por causa da desobediência, da traição. Eles separaram do Santo Criador, onde viviam, se moviam e existiam. O homem, o ápice, o auge, o coração, o topo da criação caiu, separaram de Deus. Separaram de Deus.
Temos aqui uma agravante. Porque tudo não acabou, se separaram de Deus. Então devemos interrogar. Por que tudo existe até hoje e não colapsou? A Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, versículo 28. Captaram? Nele vivemos, nos movemos e existimos. E nada acabou. Quando separaram. Se temos a existência real em Deus, por isso vivemos. Temos a possibilidade de dedicar-se completamente por meio dele, ter vida, durar, permanecer e viver nele. Oposto disso, nada pode continuar existindo. Deus imprimiu o movimento na sua criação complexa e inteligente. Nele a vida realiza todos os movimentos com exatidão. Ele capacita procriar, crescer, criar, sair do lugar, mexer, ter a continuidade, etc. Sim ou não? Logo, separado, fora do Criador, não tem como vivermos, nos movermos e continuarmos existindo, pois tudo provém dele. Estão captando? Por exemplo, quando um colapso cardíaco consuma na vida de uma pessoa, logo existe a cessação repentina e fatal da ação do coração. Por isso todo o corpo morre. Tudo para de mover imediatamente. Por conseguinte, tudo que for lançado fora de Deus deixa de existir. A possibilidade para a continuação do viver, a perpetuação da vida é abortada imediatamente. Sim ou não? Em vista disso, quando a queda do homem, a criação, a cabeça, aconteceu, tudo deveria deixar de existir. Na real, por obrigação, tudo deveria ser arremessado para fora de Deus, ser lançado no lago de fogo imediatamente, instantaneamente. Talvez surja uma pergunta, mas por que ser lançado fora, né? Por que ser lançado fora? Qual a razão disso? A razão é que Deus é santo. Ele é o que é. Deus é santo. Por isso a santidade de Deus não incorpora o pecado. Ele lança fora. A santidade de Deus não pode fechar com o pecado. A santidade de Deus não combina com as trevas, não pode harmonizar-se. A santidade de Deus reprova, condena, repele o pecado. Logo, o oposto da santidade é lançado para fora dele. Entenderam? O contrário disso, Deus tornaria aquele que tomou parte num delito ou crime cometido por outrem, ou aquele que colabora com outrem em algum fato pecaminoso. Deus Santo se tornaria um cúmplice. Deus Santo não seria mais santo, a sua santidade seria quebrada.
Deus se tornaria um transgressor, um pecador, um não puro? O homem pecou, logo deveria ser lançado fora dele. Lançado fora dele. Por causa da santidade e justiça, o juízo final teria que ser imediata. Por que isso não realizou? O que aconteceu? Porque não fomos destruídos. Porque o desastre cósmico não aconteceu. Em razão de tudo, porque o evento não concluiu. A Bíblia tem respostas para estas perguntas. Eis aí a resposta. Não fomos destruídos, o desastre cósmico não aconteceu e não sofremos o juízo final ainda por consequência da graça de Deus e não por outra razão. O motivo da não destruição é o seu amor, a sua misericórdia. É um presente de Deus. É um favor que nós não merecemos. A chance não partiu do anjo, nem do homem. A graça é uma disposição do coração de Deus. Entenderam? É graça porque sem a atitude do perdão dele, o juízo final já teria consumado. Ele ama e quer perdoar a pessoa que se arrepende. Arrepender-se do seu pecado. Essa disposição do Senhor de amar e perdoar é a causa da não destruição de tudo ainda. A Bíblia fala, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Em uma outra tradução diz, duram para sempre. É por causa da sua misericórdia é que nós não somos consumidos, sumidos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Apesar da queda, Deus ama o homem. Nenhum pecado diminui o amor de Deus pela humanidade caída. Ele ama a todos. Vocês entenderam? Nenhum pecado diminui o amor de Deus. Nem a sua misericórdia. Mas não confunda aí. Então vamos bagunçar. Calma lá. No entanto, a Bíblia ensina e mostra que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Deus não quer separar do homem. Somente o pecado separa o homem de Deus. Esta é a razão da misericórdia e do perdão de Deus. Deus quer perdoar você. Ele te ama. Ele quer que você viva com Ele para sempre. Para sempre. O pecado é o problema. O pecado é o problema da humanidade e não o amor de Deus. Não é a misericórdia de Deus o seu problema. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim em que o incrédulo se converta dos seus maus caminhos e viva, e viva. Leia e estude Ezequiel 18, 23. Ezequiel 33, versículo 11. E também Isaías capítulo 59 inteiro. Leia e estude.
O amor de Deus só é problema para aquele que não quer ser amado. O amor de Deus nunca foi problema, nem a misericórdia. Logo, para quem não quer ser amado por Deus, o amor de Deus se torna problema. Aquela pessoa que não quer ser amado por Deus e decide continuar amando a perversão. O que é perverso? Perversão. A inversão. O lado oposto da verdade. O lado invertido. Se você inverte, aí sim, a coisa vai ficar preta para o seu lado. Não porque Deus quer, mas porque você decidiu amar a perversão. O lado invertido. O pecado, a iniquidade. O pecado é ato de transgredir, a iniquidade é ato de praticar. Você mesmo aprova que aquilo é certo e você pratica. Você sabe que está errado e continua, ou você aprova que aquilo é certo e pratica. Isso é iniquidade. Começa a fazer parte, estilo de vida. Faz parte de você. Não consegue mais se arrepender. Isso é perversão. Andar no caminho invertido. Para esse sim, o amor de Deus é um grande problema. A misericórdia de Deus é um grande problema. Pessoa que anda deliberadamente pisando na graça. A Bíblia diz que quem vive assim vira filho do diabo. Leia esta realidade no livro de 1 João, capítulo 3, todo, e estude. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A Bíblia diz que todos precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 21. Isso significa, converter com arrependimento significa santificar. Porque se você for sem santificar, você vai ser repelido. Mas para você se santificar, só tem um caminho, Jesus Cristo. A graça de Deus. Por isso, graça e pela fé. O amor e o perdão de Deus, a sua graça, é a razão de hoje, a parte essencial e indispensável para a salvação do homem continuar existindo, quando deveria ser o oposto disso. Ele, movido por bondade, demonstra espontaneamente o seu amor ao estender o seu favor imerecido ao homem caído, sua misericórdia para suprir a necessidade do ser humano em tempo de aflição, dando assim um período necessário, essencial, uma oportunidade para o arrependimento. Foi concedido ao homem o tempo da graça. Deus, de uma forma, tem prolongado o tempo para a humanidade. Para ilustrar o mecanismo de como isso funciona, para a gente ver melhor, para ilustrar, vamos usar algo que aconteceu de verdade. Todas as crianças sabem. Vamos ilustrar o mecanismo do favor imerecido de uma forma simples. Quero relatar um evento ocorrido no Primeiro Testamento, a experiência de Josué. Quando Josué orou,
Deus parou o tempo suficiente para trazer a vitória para o seu povo. A Bíblia diz: deteve-se o sol e parou a lua, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou por-se quase um dia inteiro. Josué, capítulo 10, versículo 13. Deus deu o suficiente para o Josué. O tempo parado. É demonstrado aqui que Deus parou o tempo e condicionou. Isso é graça. Mediante disso, Josué não ficou de braços cruzados. Ele honrou lutando e cumprindo com o seu dever, sem desperdiçar o favor imerecido. E venceu. Isso comprova fé. O tempo da graça no dia chamado hoje é real. Nosso dever é honrar este favor imerecido pela fé agora. E não pode ser de braços cruzados. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Não querem que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, fica importante investigar o que tem dentro do bojo da graça. Deus está nos dando tempo. Um tempo suficiente. Então, o que tem dentro deste bojo? A resposta é simples. A resposta é tudo que o homem precisa. Tudo é graça porque é concedida por Deus. Por isso não devemos receber a graça em vão, ou seja, como fosse fruto da imaginação inútil, vazio, oco, que não tem razão de ser nem fundamento, como algo fútil e falso. Tem muita gente com essa mentalidade. Cuidado. Porque a graça é exatamente o oposto disso. A graça é dada para você conseguir voltar para Ele, santificar. Isso só é possível através da graça, de tudo que vem dele, e o dom da fé, que é graça também. A gente vai perceber isso logo, logo. Podemos citar alguns exemplos. O amor e as suas ferramentas. Porque dentro do bojo do amor, porque o amor fica em primeiro lugar. Mas depois existem as ferramentas. A fé, por exemplo, está dentro do amor. Você usa a fé para que as verdades do amor, o amor se torne verdade. Você começa a aplicar usando a fé. Você perdoa através da fé. Isso é amor. Você deixa a amargura através da fé. Isso é amor. Você consegue amar a Deus, você consegue amar a si mesmo e ao seu próximo, cumprindo com o mandamento de Deus. Tudo pela graça e fé. Então, dentro do bojo está o amor e as suas ferramentas, o dom da fé, né? A capacidade de arrepender-se, santificar, amar, perdoar, a salvação, enfim, tudo o que provém dele é favor imerecido e está trabalhando ao seu favor. E todos nós devemos aproveitar isso sem pisar.
sem profanar. Cuidado. Por isso, o uso invertido, pervertido da graça resulta em condenação. Tente me provar o contrário. Tente. A mesma graça que te salva, se você brincar, é o que vai te condenar. O mesmo caminho que foi aberto no deserto, lá no Mar Vermelho, o mesmo mar que abriu-se e transformou em caminho para o povo passar, foi o mesmo mar que matou as pessoas, que rebeliaram os inimigos, os adversários de Deus. O amor de Deus não é o seu problema. A misericórdia de Deus não é o seu problema. O problema é você viver na prática do pecado e afastar deste amor e desta misericórdia e se suicidar. Quem não valoriza a graça de Deus é um suicida. E é um homicida porque vai levar outras pessoas a afastarem do amor e da misericórdia, do tempo da graça. Esse é o motivo do mundo que jaz no maligno continua existindo ainda hoje. A causa é a graça de Deus. Temos que valorizar esse tempo. Mas é bom lembrar, né? É bom lembrar que o tempo do favor não merecido que ele concede ao homem se arrepender não será para sempre. Está esvaindo. Você sabe disso. Os jornais nacionais e internacionais falam muito mais do que a gente. Todos sabem que o tempo está chegando. Quem quer o perdão de Deus deve honrar agora mesmo a sua graça. Não importa a sua filosofia, meu irmão. Não importa os seus argumentos. Não importa você odiar alguém, ter raiva de alguém. Isso aí é sua condenação. O importante é você se salvar no Senhor Jesus. Não engane a você mesmo, a si mesmo, culpando os outros. Você sabe disso. Honra a graça aquele que se arrepende dos seus pecados e vive pela fé. A Bíblia ensina que não podemos receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes agora, é tempo favorável, é tempo da graça. Agora é o dia da salvação. Tende fé em Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 2. Temos que ter fé em Deus, no que Ele disse, no que Ele está fazendo. Apóstolo Paulo disse: despreza tu as riquezas, a sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz: não se deixe enganar, não se deixe enganar. Não fique se desculpando, colocando culpa nos outros. Seja responsável, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ok? Isso é importante, muito importante para você. Qual é o ponto principal e essencial do favor imerecido?
A Bíblia fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem do homem, é dom de Deus. Então não fique olhando para os homens. Olhe para Deus, tenha fé em Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos retirar algo daqui importante, né? Aproveitando. Um homem caído, a imagem de Deus caída, que nós somos feito à imagem de Deus. Nós pecamos, caímos, então nós somos a imagem de Deus caída. E para santificar o nome dele, nós temos que converter. Mas antes disso, se você tentar se salvar através da obra própria do homem caído, a obra de um homem caído não vai produzir nada para a salvação. É isso que a Bíblia está falando. Um homem caído em si vai se intoxicar de si e vai morrer. Não tem como dar continuidade para a eternidade em si, através das suas obras. Portanto, Tiago fala o quê? Que a fé sem obras é morta. Nessa tenuidade tem a percepção espiritual, porque a letra mata, o espírito vivifica, dá vida, é vida. Se você está, a imagem caída, o homem caído, arrependido, passou pelo caminho que é Cristo, está vivendo uma vida de fé na videira verdadeira, significa que ele voltou a viver e mover e existir em Deus. Subentende que o ramo na videira verdadeira vai ter que produzir frutos. E frutos que glorificam a Deus. João capítulo 15, versículo 8. Porque está ali na videira umbilicado de novo. Portanto, todas as pessoas que vivem e se movem e existem em Deus, e que dizem estar na videira verdadeira, por definição, tem que produzir obras. E a Bíblia diz no capítulo 15 de João, que aquela pessoa, aquele ramo que estando na videira verdadeira, não está na videira verdadeira e não está produzindo frutos que glorificam a Deus, frutos que sempre deveria de produzir, o pai, não é o diabo, não é o homem, o pai, o agricultor vai lá e poda, corta fora o ramo improdutivo e joga fora. Porque você é um inútil. Você está pisando na graça de Deus. Porque a produção está na possibilidade, que é Cristo. Você não produz porque você está negando. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem mim nada podeis fazer. Você está movendo e existindo naquele que tudo pode e não está produzindo? Então o próprio Pai vai te cortar. Porque é inútil. Analise este versículo no João capítulo 15. Ok? Nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Isso aí, quando a pessoa é incrédulo, descrente, quer se salvar por si mesmo, sem a graça e sem a fé, não tem como. É isso que Deus está dizendo. Mas, portanto, para aquele que tem fé em Jesus, veja bem, em Cristo, né? A Bíblia continua dizendo assim, porque somos a criação de Deus realizada em Cristo. Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2, 8 a 10. Quem está em Cristo Jesus volta para a prática e produção.
pelos frutos se conhece a árvore. Leia o Tiago. Se você não está produzindo frutos que glorificam a Deus, é bom ficar meio esperto, hein? É uma dica no meio da mensagem. Isso é uma carona. Outro dia a gente explica isso com maior detalhe, tá bom? Só que um bônus. Portanto, para sermos salvos é preciso passar pela cruz de Cristo. Passar pelo crivo da palavra. Ser limpo, forjado e liberto pela verdade. Bom, naturalmente, quem passou por isso vai ter que produzir frutos, né? Dignos de arrependimento. Isso só é possível pela graça, por meio da fé. É dom de Deus. É dom de Deus. Não está no eixo do eu, mas está no eixo, no centro da vontade do eu sou. O que sou? O eterno. Estamos totalmente dependente, e o sustentáculo é Deus. É por isso que nós oramos, declarando que Ele é o nosso sustentáculo e dependência, nós dependemos dele totalmente. Logo, né, nós podemos entender que o núcleo, o ponto principal e essencial da graça é o dom da salvação pela fé em Cristo. Neste outro ponto, vamos estudar a situação do homem depois da queda e a necessidade da graça e fé no dia chamado hoje. A Bíblia informa que não há um justo sequer. Em vista disso, veja o que o homem virou. Apóstolo Paulo declarou em Romanos capítulo 3, versículo 9 a 18. Aliás, você pode ler capítulo 1, 2 e 3, ele vai identificar exatamente o que aconteceu com a gente. Você vai entender bem. Se você quer ser um líder e honrar Deus, você deve estudar, dar-se ao estudo. Não é mesmo? Tem que estudar. Do contrário, pelo peso da palavra, você vai se tornar um falso profeta. Esse não é o desejo do meu coração. Todos estão debaixo do pecado. Todos. Todos. Logo, todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Esse trecho traz um significado. Isso significa que todos se tornaram injustos. Não há ninguém que entenda. O sentido desta palavra é que nenhuma pessoa compreende, não tem a capacidade em si de entender qualquer assunto proveniente de Deus, em si. Isso tem a conotação que para sair fora desta situação é preciso de um poder externo, visto que os meios próprios são incapazes de libertar do poder do pecado. Em si você não pode, tem que ter uma força externa. Ninguém que busque a Deus, acompanhe na sua Bíblia, né? Ninguém que busque a Deus. Uma vez que tudo vem dele, mas por não entender, não o busca. Vem tudo dele,
mas por não entender não busca. Por não buscar a Deus, fica sem força, fica cego, fica doente, cada vez mais fraco, vai secando e fica desnorteado. Fica bêbado com as coisas das trevas. Anêmico. Logo, dentro da lógica, logo todos se desviaram. Todos se desviaram. E um desviado não tem força. Se desviou da fonte onde vive, move e existe, o que vai virar? Significa que todos apostataram da fé no verdadeiro Deus e se perderam em seus próprios caminhos, tornaram-se juntamente inúteis. Ou seja, por consequência, se tornaram perversos, corruptos, sem valor, aquele que para nada serve, sem utilidade e sem dignidade. Tornaram-se nisso. Inúteis. E agora? A Bíblia continua dizendo, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Aqui é bem objetivo que uma árvore má não pode produzir bons frutos. Em resumo, uma pessoa que não entende Deus, não busca Deus, logo não tem nada dele. Por isso, desvia e torna-se um inútil. Portanto, não tem como fazer o bem. Tornou inútil e o inútil é... Você vai tirar alguma coisa de um nada, de um galho seco? Portanto, não tem como fazer o bem. Porque fora de Deus é impossível fazer o bem. Fora de Deus, a decadência continua. E a Bíblia continua descrevendo o que aconteceu com o ser humano. O que está acontecendo. Porque o problema não é o amor de Deus, nem a sua misericórdia, nem a graça, nem a fé. O problema é o pecado. E quanto mais você vai praticando e exercendo, você vai afastando do pecado, de Deus. Quanto mais você vai afastando de Deus, você vai virando um outro bicho. É aquilo que eu falei, vira o diabo. A chance todos nós temos. A Bíblia descreve, suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Você vê, acontece uma coisinha, e vai lá e faz aquela tempestade no copo d'água cheio de veneno. Pessoas colocando palavras na boca de outra pessoa para aquilo crescer. As suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Toda pessoa que não tem libertação da amargura, meu irmão, não conheceu a graça de Deus. Não vive pela fé, mas está rodando no eixo, no seu eu, na imagem caída. Em nome de Jesus, volte para Deus e ressuscite no Senhor. Você vê, inclusive dentro das igrejas, tem gente que é caçador de problemas e matador de pessoas. São pessoas que estão pisando na graça de Deus. Inventores de males, a Bíblia fala. Não sabe perdoar. Está rodando no seu eixo. Você é tão importante em si que vai intoxicar de si, vai sucumbir, vai matar os outros e vai pagar por isso. Pisou na graça de Deus,
A própria graça que quer te salvar, essa que vai te condenar. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Onde está o amor? Onde está o seu Cristo? Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus pés. Ruína e desgraça. Meu irmão, esses falsos crentes aí, a ruína e desgraça, não tem fruto da graça, não tem perdão, não tem libertação. Condena, mata, arrebenta, faz de tudo. Cheio de si. Eu não estou envolvendo outras pessoas. Estou falando dos crentes. Estou falando daquele que diz ser adorador. É isso que Deus pediu para falar. Não estou falando daquele que está nas trevas aí. Porque se nós consertarmos, avivamento chegará. Do contrário, fica nesse negócio de gastar tanto dinheiro. E cadê? Cadê? Falar por trás é fácil. Encarar no olho. Falar, meu irmão, eu estou aqui para te amar. É difícil, não é mesmo? Isso é avivamento. O resto disso, o oposto disso aí para mim é morte. Para mim, a pessoa que está vivendo a ruína e desgraças marcam os seus caminhos. Quem tem vida no coração, traz vida. Crente que diz que está na graça de Deus, ama. Nunca vai condenar. E amar é aplicar o evangelho na vida das pessoas, ser um bom samaritano. Não conhece o caminho da paz. Um desgraçado, ou seja, a pessoa fora da graça de Deus não conhece o caminho da paz. A vida do camarada é perturbadinho dentro da igreja. Sabe por quê? O Espírito de Deus não pode coadunar com o pecado. Vamos arrepender. Vamos arrepender. Arrependam, líderes, arrependam. Isso é para todos nós. Com amor no coração estou dizendo isso. Na verdade, dói. E você que me vê pela televisão, não fique escandalizado, não. Ok? Talvez é bem pesado, mas é isso, né? É isso. E a Bíblia continua dizendo, pessoa assim, aos seus próprios olhos, é inútil temer a Deus, respeitar a Deus é inútil. Vai dando o seu jeitinho brasileiro, né? Vai, igual Jesus diz, raça de víboras. Só tem aspecto, porque Jesus nunca condenou os fariseus, ninguém. Né? Por exemplo, Jesus nunca falou assim, olha, exteriormente você está ruim. Mas ele estava falando de dentro da pessoa sempre, raça de víbora. Essa raça, essa cobra que mora dentro da gente tem que ser matado. E quando convertendo em Cristo, valorizando a graça mediante a fé, essa cobra vira ovelha. Isso é um milagre. É só em Deus que acontece isso. Isso é língua de impossibilidade para o homem, mas é possível para Deus. Em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Um lobo se transforma em ovelha, sim, sim. O diabo, o homem, se transforma em homem de Deus. É isso que a Bíblia ensina o tempo todo. É por isso que existe a graça e a fé. Do contrário, já teria tudo seria eliminado. Né? Não teria objetivo nenhum para a gente estar existindo. Vamos entender isso, ok? Aqui nós podemos concluir que todos
pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem. Eu careço da glória de Deus. Ou você já é um ser acabado? Me traga um pastor que é um ser acabado. Um papa. Qualquer um. Não existe. Todos estão sendo trabalhados na graça e pela fé. Agora, aquele que deixou de ter o trabalho da mão do oleiro, ele está fora, né? Não vai dar continuidade. Né? É um vaso quebrado. Mas eu não sou o vaso quebrado. Você não é. Deus está trabalhando. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leia e você vai entender o que estou dizendo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu careço da glória de Deus. Sabe, gente, quanto mais a gente estuda Deus, Ele é luz, então Ele mostra quem somos. Enxergamos a nossa feiura. Isso é a bondade de Deus mostrando, dando a oportunidade para a gente pedir perdão e arrepender. E arrependimento, a santidade envolve arrependimento, aí e envolve conversão e permanência no que Deus disse. Aí nós se tornamos discípulos. João capítulo 8, versículo 31 a 32. Você tem que permanecer na palavra de Deus. E a palavra em você, e você na palavra. Né? E você é forjado no caminho, na verdade. Já vimos isso. Só estamos dando uma recordadinha. Aí sim, o negócio começa a florescer. Todos nós precisamos da glória de Deus o tempo todo. Fora dele a gente deixa de existir. Né? Precisamos do seu favor imerecido. Irmãos, atentem para isso. Com certeza, o juízo final está por vir. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É uma responsabilidade individual. Por isso eu digo, não olhe para os outros, olhe para Deus. Resposta é Deus. Portanto, o que fazer? Qual a solução? Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, santifiquem. A Bíblia diz que somos salvos pela graça por meio da fé. Nunca esqueçam disso. Isto não vem dos homens, é dom de Deus. É dom de Deus. A graça capacita o homem a viver pela fé. É fé, né? Em fé. Né? E fé é dom de Deus. É um favor imerecido. A fé tem conotação de crer que Deus fala a verdade e age conforme a verdade, com fidelidade e permanece nela. Então, preste atenção. Aqui eu quero que você aprenda uma coisa importante. Percebam isso, o que eu vou fazer. A capacidade de crer que aquilo é verdade é uma coisa. Jesus é verdade, né? Ele é o caminho, a Bíblia é correta, e isso é correto, eu tenho que permanecer. Essa percepção de crer, de acreditar, falar, isso é certo, é verdade, é verdade. Você não vê muita gente falando, é verdade, pastor, é verdade. Né? Reconhece, crê, mas não consegue permanecer. Mas a fé te dá poder para permanecer no que Deus disse. Por isso que precisamos do dom da fé que vem de Deus. E a fé tem autor. Autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Autor e consumador.
dom do Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor, de Deus. A fé alimenta da verdade e te sustenta na verdade. Então, crer é uma coisa, é capacidade de acreditar, mas permanecer no que creu é dom de Deus. Você tem que estar ligado e movendo e existindo em Deus. Por isso, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, relata que sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, desviar, profanar, não me agradarei dele. Deixar de crer, abandonar a fé, o abandono da fé, abandono da consciência da graça. Não agradarei dele. Você quer agradar a Deus? É pela fé. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Continua crendo por causa da graça e por causa da fé. Uma força externa. Hebreus capítulo 10, 38 a 39. Leia. Quem tem o dom da fé consegue manter-se fiel no que Deus disse. Sem a graça e fé, isso se torna impossível. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ou seja, sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. E como você vai permanecer no que creu sem a fé? Sem o dom de Jesus, sem o dom do Espírito Santo, sem a participação da palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos através da palavra que procede da boca de Deus para a eternidade. Mateus 4, versículo 4. É por via da graça e fé que o homem crente se mantém no caminho estreito. Do oposto é impossível. Tudo provém da graça de Deus para o homem. Por isto, o justo vive na graça, da graça, isso mediante a fé em Cristo. A fé tem a sua bagagem. A fé é alimentada através da palavra de Deus. E essa palavra, em Cristo, te sustenta no que você creu. Está sendo difícil para entender? Do oposto, vira um religioso, cheio de amargura no coração, falando Jesus Cristo, e com Bíblia e tudo está indo para o inferno. É isso mesmo, né? É isso, deixar de ser religioso. Então, né? Não é tão fácil, não é leviano assim, né? Jesus, Jesus, né? A palavra discípulo é derivado, tem uma origem, né? Na palavra disciplina. Ou seja, disciplinado em Cristo. Sem disciplina, meu irmão. Crente nominal, pu. Vamos para frente. O preço da graça requer perseverança e permanência. Perseverança e permanência. A Bíblia diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos nós somos vítimas de tanta maldades externas.
e internas, e assim, não é não? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e para perseverar é só através da graça e fé em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Graça cria um relacionamento vital com Cristo e é mantido e cultivado pelo próprio favor imerecido mediante a fé em Cristo. Se você tirar Cristo, não adianta nada. Uma semente sem fertilização é 100% semente, porém não pode nascer, não pode produzir frutos, não pode. Mas uma outra semente, se estiver polinizado, ela nasce e produz a vida. E a Bíblia diz que a mensagem de Deus é a semente de Deus na nossa vida. Jesus em nós é outra coisa. Do oposto, é uma semente sem vida. Quando você tem Jesus, em Jesus você tem vida. Pega essas coisas essenciais, é importante. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você é a igreja. Eu não estou falando para descrente. Estou falando para líderes. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor. Então, se você não desviar, se você permanecer no que Deus disse, isso pela graça e fé, e tudo consumando, porque Ele é o autor e consumador da fé, na sua vida, em Cristo, a justiça de Deus. Um dia estaremos falando sobre, porque só Jesus salva, né? A justiça de Deus. Porque Jesus é o único caminho. Estaremos falando sobre isso. Quem desvia está no fracasso. Então, é para aquele que persevera até o fim. E esta condição é dada através da graça e fé, em Cristo. Não é por si só. A frutificação é nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ser mais do que vencedor no Senhor Jesus Cristo. Se você deslinkar dele, você já perde a potência. Quem cai da graça? Quem desvia? Cai da graça não é aquele que em fraqueza busca a misericórdia do Cristo, o qual é o caminho, o qual é intercessor, intermediário em favor de todos. Esse é bem-aventurado, está buscando. Tomba, cai, quebra a cara quem deixa a fé e a consciência da graça de Deus. Quem deixa? Aquele que pisa, despreza, não valoriza a oportunidade imerecida e continua, né, ou volta para o caminho largo, pecando deliberadamente, colocando em abandono a fé. A Bíblia fala de uma maneira bem forte este assunto. Ele compara aquele que desvia, aquela pessoa aquele cachorro que vomitou, saiu para lá e depois voltou para o vômito e comeu o seu próprio vômito. É uma coisa nojenta. Aquele que desvia
dando um monte de desculpa. É que meu irmão fez isso, que o pastor fez isso, que não sei o que. Perfeccionismo. Cheio de desculpa para pecar contra Deus. Esse tipinho, tipalha de pessoa, é aquela pessoa que volta para o vômito. A Bíblia fala. E come o vômito. É coisa nojenta, não é não? E também a Bíblia compara sobre uma porca lavada que volta para o lamaçal do pecado, para o chiqueiro. Não é eu que estou dizendo, está escrito. Isso todo é Deus falando com você. Não, pelo amor de Deus, não me deixe. Não estou brincando, mas é verdade. O problema não é o amor de Deus, nem a misericórdia. Mas é o pecado, é a iniquidade, esse vômito do cachorro ao voltar e coisa nojenta, né? A iniquidade, né? É só Jesus para nos libertar disso, amém? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Preste atenção, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quem desvia da graça de Deus, pisa na graça de Deus, sabe que Jesus veio para isso e está detonando, né? Inclusive dentro da igreja, né? Pessoa que sabe, mas não quer converter, não quer ceder, fica rodando no seu eixo. Pessoas que têm cargo na igreja, né? Vocês temam ao Senhor, amem o seu próximo, peça misericórdia de Deus todos os dias. Porque se você tornar adversário de Deus, o juízo, o fogo de Deus vai queimar na sua vida, meu irmão. Devorar os adversários. No Antigo Testamento, quebrando alguém, a lei de Moisés morria sem misericórdia. Só por palavra de 2 ou 3 testemunhas. Chegava, falava, ele pecou, tal, então vamos matar o cara. Era assim. Tem gente que está usando o mesmo sistema do Velho Testamento, né? Mas é coisa horrorosa. Na época, 2 ou 3 pessoas falavam, eles já matavam a pessoa. Falava que tinha pecado contra a lei e já morria. Porque eles entendiam que a pessoa tinha blasfemado, profanado. Agora a Bíblia, nesse texto, fala bem claro, de quanto maior o castigo vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer insulto ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. O que significa isso? Olha, o caminho da graça, o núcleo que é Jesus, e tudo é dado para você, graça e fé é dada para cada pessoa. Se você pisa isso aí, você vai ter que encarar Deus de face a face, meu irmão. E ai daquele que encontrar com Deus fora do caminho da graça, sem viver pela fé, sem honrar essa oportunidade que Ele está dando para você se livrar da morte. Todos nós, uma oportunidade. Vamos usar o exemplo da Bíblia. Na época de Sodoma e Gomorra, quando eles desviaram
e o conteúdo da imagem de Deus foi abaixo do nível, e eles não conseguiam mais arrepender, por causa que eles estavam cada vez mais se pervertendo e depravando e corrompendo, né? Deus eliminou Sodoma e Gomorra. Na época de Noé também a mesma coisa. Quando o pecado já tomou conta, a iniquidade tomou conta e as pessoas não conseguiam mais arrepender, voltar para Deus e viviam cada vez mais afastando de Deus, né, do amor de Deus, eles mesmos, a humanidade toda, teve a eliminação. Em Provérbio diz que quem tem sabedoria, né, em Deus vai para cima, para evitar o inferno abaixo. Mas o pessoal que não evita o inferno, ele desvia e vai virando um desgraçado, ou fora da graça de Deus. E o que eu disse, o que está escrito na Bíblia, o cara vai virando o diabo. Não é porque está em Jesus, né, andando junto com Jesus, fazendo obra com Jesus, que não é diabo. Tem tanto diabo, crente, que perdão, mas é verdade. Você quer uma prova bíblica? Jesus chamou 12, mas ele disse, olha, eu chamei 12, porém, um de vocês é diabo. Quem era? Aquele que traiu. Traiu quem? A verdade, que é Cristo. A graça de Deus. Pisou. E o que a Bíblia diz? Que ele foi para o lugar que ele mesmo escolheu. Por consequência do seu próprio pecado. Colocamos o microfone de novo. Então, vamos continuar. Como estávamos dizendo, o Senhor julgará o seu povo. O julgará o seu povo. Então, não adianta dizer que você está em Cristo Jesus. Não adianta dizer que você é do Senhor. Não adianta dizer que você está na videira. Não adianta. Você, de fato, tem que estar na videira. E muita gente vai cair nessa, hein? Veja bem o que está escrito na Bíblia. Preste atenção. Mateus 7, 18... até 22. Né? Veja bem o que está escrito. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, se identifique se você está em Cristo ou não, se você pelo fruto. Não é porque você está falando em línguas, ou porque você está profetizando, curando. Tudo isso é importante, não desprezo estas coisas. Faz parte, mas isso não é prova que você está em Cristo Jesus. Não é prova que você está cheio do Espírito de Deus. Não é. A única prova que nós temos, um dia nós falaremos especificamente sobre isso, é pelos frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos de Deus, em todos os sentidos. E a Bíblia não esconde nada, é explícito. Embarca para o inferno quem quer. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançado ao fogo. Então tudo depende do fruto. Não depende da fala, mas do fruto. Porque esse negócio de falar em línguas é o seguinte, eu falo em línguas, e muitos pastores falam em línguas, e assim por diante. Mas eu fico pensando que eu não posso medir nisso, sabe por quê? O macumbeiro também fala em línguas. Os demônios também falam em línguas, entende?
Os católicos falam em línguas. Os batistas falam em línguas. A Assembleia de Deus fala em línguas. Os bruxos falam em línguas. Né? Os verdadeiros crentes falam em línguas. E os falsos crentes falam em línguas. Você tem como me provar o contrário disso? Estou falando na autoridade da palavra e dos fatos, provados cientificamente. Não é? Sim ou não? E a pista que Deus dá, e a autoridade contundente é: pelos frutos se conhece a árvore. Pronto. Versículo 20 diz: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é possível pela graça e fé. Muitos naquele dia hão de me dizer, preste atenção, muitos, não é poucos não, muitos naquele dia hão de dizer-me. Dizer para quem? Para o Senhor. Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, abertamente, claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci significa que não é que ele não te conhece. Esse trecho que significa no original, sabe o quê? Nunca aprovei as suas obras. Não foram aprovados em Deus. Você usou o nome de Jesus, você expulsou em nome de Jesus, você usou as escrituras, você usou o poder da graça e assim por diante. Você fez, a Bíblia identifica bem claro, e fique bem claro. Você usou a Bíblia, fez em nome de Jesus, usou as Escrituras, usou o poder da graça, fez uma coisa certa de uma maneira errada. E Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Você tem que fazer as coisas certas de uma maneira certa, conforme Jesus, fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Porque se você vive na prática da iniquidade, apesar de você fazer, expulsar demônio, profetizar, olha, Deus não está pedindo para você fazer isso. Apóstolo Paulo, inclusive, agora há pouco eu estava conversando com uma ovelha e ela me deu essa luz sobre esta mensagem. Que o apóstolo Paulo estava fazendo as coisas certas de uma maneira errada. Mas, no entanto, ele só foi sucesso quando ele fez a coisa certa de uma maneira correta. É isso que eu estou falando. Leia Mateus capítulo 7, de 18 a 22. Viver na prática da iniquidade não compensa. Vai redundar em morte. O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, se você encontrar com Deus fora do caminho, fora do sacrifício vivo, fora da justiça que é Cristo Jesus, será condenado. Não importa o que você fez. Judas pregou. Mas ele era filho do diabo.
Jesus não falou? Entende? Então, nós temos que ter essa percepção para não desonrar a graça de Deus. Nós temos que manter no caminho vivo, que é Cristo Jesus, a justiça de Deus. Entenda isso, do contrário você vai ficar no prejuízo, porque se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, não adianta o que você fez. Desonra o favor imerecido quem abandona a fé, apesar de ter a certeza que em Messias tudo está consumado e definitivamente feito, realizado em nosso favor. Se você sair do centro da vontade de Deus, apesar da graça e fé, esse desvio vai te matar. Não adianta você, pelo amor de Deus, não adianta você apresentar obras. Eu expulsei demônios, fiz aquilo, usei as escrituras e você vai para o inferno com a escritura e tudo. Porque quem salva é Jesus. Não adianta você ficar pregando provérbios, eclesiastes, salmos fora de Jesus. É filosofia. Vira filosofia. Você vai estar usando uma coisa sagrada para avançar, ter vantagens, né? Você vai pagar por isso. Eu aconselho, faça tudo no Senhor Jesus, seja reconhecido no Senhor Jesus. O não valorizar é pisar o Filho de Deus. É profanar o sangue da aliança com que foi santificado. É insulto ao Espírito da graça. Se você viver na prática do pecado deliberadamente, na iniquidade, você está fora. Logo, a pessoa que entendeu o termo favor imerecido não aceitará jamais viver a graça de uma maneira barata, leviana, desonrosa, licenciosa, mas honrará, agradará a Deus pela fé no Senhor Jesus. Como deve ser o andar, então, daquele que entendeu a graça? Como deve ser o andar daquele que entendeu a graça de Deus? Essa pessoa terá a consciência que graça não significa que o Eterno é de coração bondoso, tão bondoso e generoso, que abranda a penalidade ou pode fazer renúncia de um justo juiz. Ele vai entender que o justo vive pela fé. Ele vai entender sobre isso. O justo vive pela fé no que Deus disse. Fé. Sempre dando razão a Deus com humildade e gratidão pela sua graça. A Bíblia ensina como honrar a graça. Está escrito: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto, as vossas obras, né? Para a santificação. E por fim, a vida eterna.
você tem que estar movendo, existindo e sendo trabalhado em Deus. E a Bíblia fala, por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, 22 a 23. Você deve ler. Romanos capítulo 6, 22 a 23. E tem... em quase toda a Escritura fala sobre isso, né? Quem entendeu o valor do favor imerecido, sabe que todos nós existimos, movemos e vivemos em Deus. Não adianta você querer fazer as coisas, as boas obras, fora de Deus. Vai gorar. Nós temos que ter essa consciência de que nós movemos e existimos em Deus. E vivemos em Deus. Assim será para sempre. Quem entendeu a graça, tem a consciência que Deus não pode coadunar com o pecado. Como já falamos. Portanto, neste raciocínio, a pessoa busca o arrependimento, busca santidade, anda no caminho da graça, honrando em fé o Cristo de Deus. O crente verdadeiro não toma em vão a graça, dá valor e vive pela fé. Afinal, o que existiria fora de Deus, se nada há fora de Deus? Um pouquinho de espiritualidade ou de um simples raciocínio lógico, né? Deixando a preguiça de pensar, a pessoa não vai deixar Jesus. Vai palpar e andar no caminho que é Cristo. Vai dar atenção, a razão a Jesus. Sabe por quê? Disse Jesus, disse Jesus. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas ou ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está sendo claro para você? Sem mim nada podeis fazer. Ele está te enganando? Ele está te dando alguma opção? Não. Sem mim nada podeis fazer. Nada aqui é uma palavra absoluta. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. João capítulo 15, 4 a 6. Isso é uma recapitulação. Se você não vive, não existe, não move e não vive em Deus, em Jesus, sem mim nada podeis fazer. Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Ó. Não interessa. É uma palavra dura. Portanto, viver fora do eterno é impossível a vida subsistir, perdurar. Isso porque tudo existe e move nele. Você tem que entender isso, meu irmão. Do contrário, olha, eu vou ser bem franco. Você vai ser derrotado e se você continuar pregando, você vai ser um falso profeta.
Entende? É com amor no coração, porque eu não posso ensinar coisas que vai me levar longe de Deus e nem vocês longe de Deus. Nós temos que encarar a realidade, a verdade que é Cristo, ok? Você pode tudo no caminho vivo. A impossibilidade morre perante a graça mediante a fé em Cristo. A possibilidade começa em Cristo. Jesus foi testado. Jesus foi testado, mas ele venceu por nós. E você pode vencer nele. Ele é o Messias. Ele é o Messias, o enviado de Deus. Ele venceu por nós. Ele foi testado. Leia em Mateus 4, versículo 1 a 11. Agora que você sabe o que é favor imerecido, ande no caminho da graça pela fé. Tenha essa consciência, mas viva esta consciência. Não abandone a fé. O seu chamado é valorizar o favor imerecido de Deus. O oposto disso é profanar o sangue de Cristo. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Isso não interessa. Quem ama, obedece. Quem ama, aceita ajuda. Não somente submete, mas obedece. Né? Pois a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus, o favor de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Por isso nós não temos desculpas. Leia Tito, capítulo 2, 11 a 15. Leia. Já estamos terminando. A minha oração é que todos nós consigamos agradar a Deus, honrando o dom da salvação, o favor imerecido pela fé em Cristo, e nunca ser lançado fora dele. Deus te abençoe em Jesus e você viva, se mova e exista nele para sempre. O assunto não foi esgotado neste estudo. É impossível fazer isso. O tema será discutido e terá continuação com outros títulos. Leve esta mensagem para alguém e você será abençoado. Com certeza você será abençoado. Estarei orando por você. Um beijão no coração e bons estudos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Amém. Deus te abençoe.